Me chamo Miguel, tenho 76 anos. E embora nunca tenha pensado que teria que contar esta história, sinto que é importante fazê-lo. Não sei se será fácil para você ouvi-la, mas para mim definitivamente não é. É a história de como perdi tudo. Minha família, meu lar e, acima de tudo, minha paz. Talvez essa história possa servir de advertência, ou talvez seja apenas o relato de algo que ninguém deveria viver. Nasci e cresci em Guadalajara, em um bairro humilde onde as coisas nunca eram simples. Desde jovem entendi que para sair adiante era preciso trabalhar mais duro que os outros. E isso fiz. Comecei como ajudante em uma loja de produtos alimentícios, carregando caixas e organizando prateleiras. Pouco a pouco fui economizando até abrir meu próprio negócio. Com o tempo, meu esforço rendeu frutos e cheguei a ser proprietário de vários estabelecimentos comerciais na cidade. Olhando para trás, surpreendo-me com tudo o que conquistei. Mas nenhuma dessas vitórias teria feito sentido sem Lucia. Ah, Lucia! Ela era minha companheira, meu motor, a razão pela qual tudo valia a pena. Nos conhecemos em uma festa do bairro. Eu, desajeitado como sempre, não sabia como convidá-la para dançar, mas ela sorriu e se aproximou primeiro. Desde aquele momento, nunca nos separamos. Era uma mulher forte e decidida, alguém que sabia exatamente como manter a família unida. Nos casamos jovens e cheios de sonhos. Tivemos 3 filhos, Javier, Adriana e Luiz. Eles eram nosso orgulho, nossa razão de viver. Nossa casa sempre estava cheia de risadas, especialmente quando Lucia preparava seu mole, que era famoso entre vizinhos e amigos. Às tardes, as crianças corriam pelo quintal enquanto ela cantava boleros e cozinhava. Eu trabalhava muito, mas sempre encontrava tempo para levá-los ao parque nos finais de semana. Lucia me esperava em casa, sempre com aquele olhar que dizia, está tudo bem, enquanto estávamos juntos. Quando o negócio começou a prosperar, comprei uma casa maior. Era modesta, mas perfeita para nós. Tinha um quintal com pés de limão e uma varanda onde Lucia costumava tomar café ao entardecer. Foi nessa casa que celebramos aniversários, formaturas e também onde enfrentamos momentos difíceis. Mas tudo parecia mais suportável porque estávamos juntos. No entanto, a vida é implacável e o tempo não perdoa. Perdi Lucia há 5 anos e desde então tudo mudou. Foi um dia normal, como qualquer outro. Ela estava na cozinha preparando a comida quando de repente desabou. Aneurisma cerebral, disseram os médicos, rápido e sem dor, mas essas palavras nunca me consolaram. Quando voltei do hospital, a casa, que sempre fora um refúgio cheio de vida, parecia vazia e fria. Na cozinha ainda estava a panela de caldo que ela havia preparado, como se ela pudesse aparecer de um momento para outro para me dizer que estava tudo pronto. Mas não foi assim. Tentei seguir com minha vida por meus filhos, mas era difícil. Javier, o mais velho, se refugiou no trabalho, visitando-nos raramente. Adriana, sempre sensível, tentava ser forte, mas era surpreendida chorando sozinha no quintal. Luiz, o mais jovem, parecia simplesmente perdido, sem saber como lidar com a perda. Eu queria ser o pilar que sustentasse minha família, mas minha própria tristeza me consumia. A casa já não era um lar, era um lembrete constante do que havíamos perdido. Os meses passaram, mas o vazio continuava ali. Meus filhos começaram a se afastar, cada um enfrentando o luto à sua maneira. E então, o que nunca pensei ser possível aconteceu. A ausência de Lucia não apenas deixou um buraco emocional, mas também fraturou os laços que nos uniam como família. Tudo começou com uma conversa durante um almoço que insisti em organizar. Foi Javier quem mencionou, quase casualmente, a ideia de dividir as propriedades familiares. Pai, deveríamos começar a dividir os locais para que não haja problemas depois, disse. Fiquei em silêncio, confuso. Dividir? Que problemas? As propriedades eram minhas e não entendia por que isso deveria ser tema de conversa. Adriana tentou mudar de assunto, mas Luiz, quase como se estivesse de acordo com Javier, disse: tem razão, papai. É melhor prevenir do que lamentar. Essa conversa me deixou um gosto amargo. Desde quando meus filhos,
a quem Lucia e eu criamos com tanto amor, começaram a me ver como um fardo ou um obstáculo. Não podia evitar pensar que algo mais estava acontecendo. Nos dias seguintes, as discussões sobre as propriedades se tornaram mais frequentes. Meus filhos insistiam que era necessário colocar as coisas em ordem. Tentei ignorá-los, esperando que tudo se acalmasse, mas não foi assim. A relação com eles começou a se deteriorar. Javier, sempre pragmático, falava de contratos e papéis legais. Adriana tentava manter a paz, mas não escondia seu desconforto. Embora mais reservado, claramente apoiava seus irmãos. Finalmente, um dia decidi confrontá-los. Disse que as propriedades eram minhas, que eu havia trabalhado toda a minha vida para conquistá-las e que, enquanto eu estivesse vivo, ninguém decidisse nada por mim. Pensei que isso colocaria fim ao assunto, mas não foi assim. Essa conversa apenas marcou o início de algo muito maior, algo que não poderia prever. Depois daquela conversa com meus filhos, pensei que havíamos chegado a um entendimento, mas estava errado. Nas semanas seguintes, notei que as visitas se tornaram menos frequentes. Javier, Adriana e Luiz já não vinham à casa como antes. Quando o faziam, sempre havia um ar de tensão, como se algo não dito pairasse sobre o ambiente. Tentava ignorar essa sensação, mas com o tempo tornou-se impossível. Um dia, sem aviso prévio, Javier chegou à casa com uma pasta na mão. Olhou para mim com a seriedade que sempre o caracterizou e disse: "Pai, precisamos conversar." Trouxe os documentos para começar a organizar as propriedades. Essa frase me encheu de uma raiva que mal pude conter. Documentos? Organizar? O que isso significava? Tentei manter a calma e lhe disse que não era necessário, que não havia nada para organizar, porque tudo estava em ordem, mas ele insistiu. "É pela sua segurança, pai. Queremos garantir que tudo esteja claro." Não pude evitar pensar que por trás dessa suposta preocupação com minha segurança havia algo mais. Meu filho mais velho, o mesmo que, quando criança, corria pelo quintal rindo, agora parecia um estranho. A conversa terminou em uma discussão, e Javier saiu aborrecido, deixando os papéis sobre a mesa. Naquela noite não consegui dormir. Olhava a pasta e sentia que algo obscuro estava se formando. Os dias seguintes foram um pesadelo. Luiz e Adriana começaram a respaldar as ideias de Javier, argumentando que era melhor prevenir problemas futuros. Mas o único que conseguiram foi criar mais tensão. Meus esforços para expor meu ponto de vista com eles foram inúteis. Cada vez que conversávamos, terminávamos em discussões. Finalmente, um dia, Adriana mencionou algo que me gelou o sangue. "Papai, não queremos que algo te aconteça e tudo fique sem resolver." Essa frase me deixou pensando. O que estavam planejando? O que significava resolver? Minha mente começou a se encher de preocupações. Sentia que meus próprios filhos, aqueles a quem Lucia e eu havíamos dado tudo, agora estavam contra mim. Perguntava-me se haveria algo que pudesse fazer para deter o que parecia ser um conflito inevitável. Algumas semanas depois, recebi uma carta que mudaria tudo. Era uma notificação oficial informando que eu seria submetido a uma avaliação médica para determinar minha capacidade de administrar meus bens. Não podia acreditar no que estava lendo. Meus próprios filhos haviam iniciado esse processo. A ira e a tristeza se misturaram em mim. Quando confrontei Javier, ele simplesmente respondeu: "Pai, é pelo seu bem. Queremos proteger você." Essa palavra proteger me parecia um veneno. Proteger de quê? De quem? De eles mesmos? A partir desse momento, tudo começou a se mover rapidamente. Um médico chegou à casa para me avaliar. Era um homem frio que mal me olhava enquanto fazia perguntas superficiais sobre minha vida diária. Sabia que tudo era uma farsa, mas não tinha como detê-la. Poucos dias depois chegou outra carta. Uma decisão judicial que declarava minha incapacidade de manejar meus próprios bens. Meu mundo desmoronou. As propriedades que me custaram tanto para construir agora estavam sob o controle de meus filhos. Mas o pior não foi perder as propriedades, foi a traição. Sentir que as pessoas que mais amava conspiraram contra mim.
O advogado que entregou a notificação tentou justificar dizendo que era o melhor para mim. Mas eu sabia a verdade. Fui despojado não apenas de meus bens, mas também de minha dignidade. O pior veio depois. Meus filhos, sob o pretexto de garantir minha segurança, me enviaram para um asilo. Era um lugar frio, sem alma, onde o tempo parecia não passar. Meu quarto era pequeno, com apenas uma cama e uma mesa. Da janela podia ver um pátio vazio, com uma só buganvília que parecia tão abandonada quanto eu. Javier, Adriana e Luiz não voltaram a me visitar. Eles conseguiram o que queriam. Eu estava fora do caminho deles. O silêncio do asilo era insuportável. Passava meus dias olhando pela janela, relembrando os momentos felizes com Lucia e meus filhos. Mas essas memórias pareciam mais uma tortura do que um consolo. Uma tarde, enquanto observava as folhas secas caírem da buganvília, apareceu alguém que mudaria o curso da minha vida. Andrés, um jovem que trabalhava no asilo. Andrés era diferente dos outros funcionários. Tinha uma maneira de falar calma e um sorriso que transmitia sinceridade. Pouco a pouco começou a se sentar comigo e a me ouvir. Era a primeira pessoa em muito tempo que parecia realmente interessada no que eu tinha a dizer. Um dia, depois de semanas de conversas, contei toda a minha história. Falei de Lucia, de meus filhos e de como haviam tomado tudo o que era meu. Andrés ouviu em silêncio, assentindo de vez em quando, até que finalmente me disse algo que me deixou perplexo. Minha avó sabe coisas que poderiam ajudar você. Olhei-o confuso, não entendendo. Com certa timidez, explicou que sua avó, Dona Rosa, era conhecida por praticar coisas fora do comum. Magia, especificamente magia negra. A ideia me pareceu absurda no início, mas em minha desesperação comecei a considerá-la. Andrés percebeu minha dúvida e acrescentou: "Você não precisa acreditar nisso, Dom Miguel. Só precisa estar disposto a tentar." Aquela noite não pude deixar de pensar em suas palavras. A desesperança e o desejo de recuperar o que havia perdido começaram a pesar mais que meu ceticismo. Os dias após aquela conversa com Andrés foram um turbilhão de emoções. Por um lado, meu bom senso me dizia que não poderia levar a sério algo como magia negra. Mas por outro, cada vez que olhava pela janela do meu quarto no asilo, sentia a impotência de ter perdido tudo o que um dia valorizei. A ideia de recuperar o que era meu, mesmo que por meios pouco convencionais, começou a parecer-me tentadora. Um dia, sem pensar muito, chamei Andrés para o meu quarto. Disse que estava disposto a falar com sua avó, mas deixei claro que não acreditava nessas coisas. Andrés apenas sorriu e respondeu: "Você não precisa acreditar, Dom Miguel. Só precisa querer recuperar o que é seu." Naquela mesma tarde, organizou tudo para que nos encontrássemos com Dona Rosa. O encontro foi em uma pequena casa nos arredores da cidade, um lugar que parecia ter sido construído décadas atrás e que estava rodeado de árvores e plantas secas. Ao entrar, o ar era denso, como se algo invisível enchesse o espaço. Dona Rosa, uma mulher mais velha, com um olhar profundo e voz firme, me recebeu como se soubesse exatamente por que eu estava ali. "Seu coração está cheio de raiva, e isso o trouxe até mim", disse sem que eu tivesse contado nada. Dona Rosa me explicou que o que estava prestes a me oferecer não era algo que pudesse ser levado levianamente. Seu trabalho, como ela chamava, envolvia invocar forças que exigiam um preço, um que eu precisaria estar disposto a pagar. Disse que precisava de algo pessoal, um objeto que representasse minha conexão com as pessoas que me haviam feito mal. Sem hesitar, entreguei uma fotografia antiga de minha família, uma onde estávamos Lucia, meus filhos e eu, em tempos mais felizes. Com a foto na mão, Dona Rosa começou a preparar o que descreveu como um ritual de justiça. Desenhou um círculo no chão com sal negro e colocou velas ao redor. No centro, colocou a foto e um pequeno caderno que me pediu para completar antes de começar. "Escreva os nomes de quem te prejudicou, mas faça isso com convicção. Você não pode duvidar", disse. Minha mão tremia enquanto eu escrevia, mas no final, os nomes estavam lá: Javier, Adriana e Luiz.
Quando entreguei o caderno, Dona Rosa olhou-o em silêncio. Depois acendeu as velas e começou a recitar palavras em um idioma que não entendia, algo gutural e estranho. O ar na sala mudou. Um vento frio se infiltrava pelas frestas das janelas, apesar de tudo estar fechado. As chamas das velas pareciam se mover ao ritmo das palavras de Dona Rosa. Não sabia se era minha imaginação ou algo real, mas senti um arrepio me percorrer. Depois de um tempo, Dona Rosa interrompeu seu cântico e me olhou fixamente. Eles aceitaram, disse. Não pedi explicações sobre quem eram eles. No fundo, acho que não queria saber, só queria que funcionasse, que minha vida voltasse a ser como antes. Regressei ao asilo naquela noite com uma mistura de emoções, medo, esperança e, sobretudo, a sensação de que algo havia mudado. Os dias seguintes foram estranhos. Começaram a acontecer coisas que eu não conseguia explicar. Tudo começou com uma ligação inesperada do advogado que Andrés havia recomendado, um homem chamado Salvador Morales. Salvador me explicou que revisou meu caso e encontrou irregularidades graves no processo de interdição. Segundo ele, meus filhos haviam falsificado documentos e manipulado o sistema para me tirar meus bens. A notícia me surpreendeu. Durante meses aceitei minha situação como algo irreversível, mas agora tinha uma oportunidade. Salvador me disse que poderíamos iniciar um processo para reverter a interdição e recuperar o que era meu. Quando compartilhei a notícia com Andrés, ele apenas sorriu e disse: Eu disse que minha avó sabia o que estava fazendo. O processo legal foi intenso. Salvador era um advogado experiente e sabia exatamente onde atacar. Nas primeiras audiências, apresentou provas contundentes de que os documentos médicos eram falsos. Javier tentou justificar dizendo que o fizera por minha segurança, mas Salvador não lhe deu trégua. A segurança não justifica a manipulação e a fraude, disse firmemente. Meus filhos estavam visivelmente desconfortáveis. Adriana parecia querer desaparecer da sala enquanto Luiz mal conseguia sustentar o olhar. Javier, como sempre, tentava manter a compostura, mas até ele não conseguia ocultar seu nervosismo. Cada audiência era uma batalha, e a cada dia sentia que me aproximava mais de recuperar o que era meu. No entanto, algo me inquietava. À medida que o caso avançava, começaram a ocorrer coisas que me fizeram pensar nas palavras de Dona Rosa sobre o preço que teria que pagar. Uma noite recebi uma ligação inesperada. Era Salvador com uma voz séria que nunca lhe havia ouvido. Ele me disse que Luiz, meu filho mais novo, havia sofrido um acidente automobilístico. Não sobreviveu. A notícia me atingiu como um balde de água fria. Senti que o ar me faltava e por um momento o mundo inteiro parou. Não pude evitar pensar que isso tinha relação com o ritual. Seria esse o preço que Dona Rosa mencionara? Havia sacrificado meu próprio filho para recuperar o que me haviam tirado? Essa dúvida começou a corroer-me por dentro. Apesar da dor, o processo continuou. Salvador insistiu que eu não deveria desistir, que estávamos perto de vencer. Finalmente, depois de semanas de audiências, o juiz decidiu a meu favor. A interdição foi anulada e minhas propriedades voltaram a estar sob meu controle. Mas essa vitória não se sentiu como tal. Tudo o que conseguia pensar era em Luiz, em como ele não estava mais comigo. Regressar a casa após a decisão judicial foi uma experiência agridoce. Embora tivesse recuperado minhas propriedades e minha independência, nada parecia igual. A casa onde Lucia e eu construímos nossa vida juntos estava vazia e silenciosa. Já não se ouviam as risadas de meus filhos, nem o som do rádio de Lucia enquanto cozinhava. Tudo o que restava eram lembranças que pareciam fantasmas rondando cada canto. A primeira noite de volta em meu lar foi especialmente difícil. Decidi me sentar na varanda onde Lucia costumava tomar seu café ao entardecer. Olhei o jardim tentando encontrar consolo nas árvores que ela tanto amava, mas só senti um vazio avassalador. Fechei os olhos e por um momento quase consegui ouvir sua voz me chamando da cozinha. Mas quando os abri, o silêncio era absoluto.
Na semana seguinte, os dias passaram lentamente. Javier, Adriana e eu mal falamos após o julgamento. Eles não tentaram se comunicar comigo e eu também não fiz esforço. Sentia que o vínculo que um dia compartilhamos estava irremediavelmente quebrado. Às vezes perguntava-me se eles também sentiam esse vazio, essa falta de algo que havia sido essencial em nossa vida familiar. Mas essas perguntas ficavam sem resposta. O impacto da morte de Luiz era algo que não podia ignorar. Embora tentasse me convencer de que fora um acidente, não conseguia deixar de pensar no pacto que fizera com Dona Rosa. Havia sido uma coincidência ou realmente era o preço que fora advertido? Essa incerteza começou a pesar sobre mim como um fardo que não conseguia desprender. Um dia, enquanto revisava os documentos que Salvador me havia devolvido, encontrei a fotografia que tinha entregado a Dona Rosa durante o ritual. Algo nela me chamou a atenção. Os rostos de meus filhos e de Lucia pareciam diferentes, como se o tempo ou algo mais tivesse alterado a imagem. Fiquei olhando-a durante longos minutos, tentando decifrar o que era que me incomodava tanto. No final, decidi guardá-la em uma gaveta e não pensar mais nisso. No entanto, as coisas não melhoraram. À medida que os dias passavam, comecei a notar coisas estranhas na casa. Pequenos detalhes no começo, como sombras que pareciam se mover nos cantos ou sons inexplicáveis durante a noite. Pensei que era minha mente jogando truques, resultado da solidão e do estresse. Mas com o tempo, esses eventos se tornaram mais frequentes e difíceis de ignorar. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi claramente passos no corredor. Levantei-me rapidamente pensando que talvez alguém tivesse entrado na casa, mas quando verifiquei, não havia ninguém. Apesar disso, a sensação de que não estava sozinho era avassaladora. Era como se algo ou alguém estivesse me observando das sombras. Naquela mesma semana, decidi procurar Andrés, sentindo que ele era a única pessoa com quem poderia falar sobre o que estava acontecendo. Quando ele chegou à minha casa, me ouviu atentamente enquanto eu contava sobre os estranhos eventos. A expressão em seu rosto, normalmente calma, mostrava preocupação. Finalmente, ele disse: "Minha avó mencionou que os pactos sempre deixam rastros. Talvez isso seja parte disso." Suas palavras me deixaram inquieto. Eu havia trazido algo mais para minha vida ao fazer aquele pacto. André sugeriu que eu falasse novamente com Dona Rosa, mas não estava certo se queria fazer isso. A ideia de enfrentá-la e buscar respostas me aterrorizava tanto quanto os eventos que estava vivendo. Contudo, sabia que não poderia continuar vivendo com esse peso sobre mim. Finalmente, reuni coragem para retornar à casa de Dona Rosa. Quando cheguei, ela me recebeu com o mesmo olhar penetrante da primeira vez. Antes que eu pudesse dizer algo, ela falou: "Sabia que você voltaria. Eles nunca se vão completamente, Miguel. Sempre fica uma dívida pendente. Conte tudo o que havia acontecido desde o ritual, a morte de Luiz, os estranhos acontecimentos em casa e a constante sensação de que algo me perseguia." Dona Rosa ouviu em silêncio e então explicou que os pactos com essas forças sempre têm um custo. Às vezes o preço não é imediato, mas sempre se cobra. Eles encontraram algo para tomar e agora estão ligados a você. Essa resposta não me trouxe paz, mas pelo menos entendi que o que estava vivendo não era produto da minha imaginação. Dona Rosa me ofereceu fazer um novo ritual, desta vez para acalmar aqueles que me cercavam, como ela descreveu, mas advertiu que isso poderia não resolver tudo, que algumas coisas simplesmente não podem ser desfeitas. Regressei para casa naquela noite com uma sensação de resignação. Sabia que minha vida nunca voltaria a ser a mesma. Embora tivesse recuperado meus bens materiais, havia perdido coisas muito mais importantes: minha família, minha tranquilidade e possivelmente minha alma. As semanas seguintes foram um ciclo interminável de noites inquietas e dias silenciosos. Às vezes pensava em Lucia, em como ela teria lidado com tudo isso. Mas agora eu estava sozinho, enfrentando as consequências de minhas decisões. E mesmo tentando não pensar sobre isso,
Não podia deixar de sentir que o pior ainda estava por vir. Com o passar das semanas, os fenômenos estranhos em casa não fizeram senão aumentar. As sombras não eram mais apenas algo que eu via de relance. Agora se moviam com clareza, como se alguém estivesse caminhando pelos corredores. Às vezes, sentia um frio inexplicável que me envolvia, mesmo nos dias mais quentes. Mas o mais perturbador eram os sussurros durante as noites. Quando o silêncio tomava conta de tudo, eu podia escutar claramente vozes murmurando meu nome. Tentava ignorá-los, convencer-me de que era apenas fruto da minha imaginação. Mas quando os objetos começaram a se mover sem explicação, soube que não podia continuar evitando o que estava acontecendo. Em uma noite, enquanto me preparava para dormir, vi uma das portas do armário se abrir lentamente diante de meus olhos. Senti um arrepio me percorrer, mas não tive coragem de me aproximar. Apenas fiquei imóvel, observando com o coração acelerado. No dia seguinte, decidi procurar Andrés novamente. Desta vez, não podia me dar ao luxo de duvidar. Quando lhe contei sobre o que estava acontecendo, ele me olhou com uma mistura de preocupação e tristeza. Minha avó sempre dizia que os pactos não terminam quando você obtém o que pediu. As forças que você invocou deixam sua marca, e essa marca atrai coisas que nem sempre você pode controlar. Perguntei o que poderia fazer, mas Andrés não tinha respostas claras. A única coisa que posso sugerir é que falemos novamente com minha avó. Talvez haja algo mais que ela possa fazer para ajudar você. Embora não quisesse voltar àquela casa, sabia que não tinha outra escolha. Não podia continuar vivendo naquele estado. Quando chegamos, Dona Rosa parecia já estar esperando por nós. Sabia que você voltaria, Miguel. Disse com uma voz que parecia atravessar meu ser. Sem perder tempo, contei a ela tudo o que havia acontecido desde minha última visita. Ela assentiu lentamente, como se já conhecesse a história antes de eu terminar. Eles encontraram um caminho para você. Não é algo que você possa simplesmente desfazer. Implorei a ela que me ajudasse, que fizesse algo para deter o que estava ocorrendo. Dona Rosa me olhou fixamente e disse: posso tentar fechar as portas que abrimos, mas não posso prometer que tudo desaparecerá. As cicatrizes de um pacto são para sempre. Essa resposta não era o que eu queria ouvir, mas era tudo o que eu tinha. O ritual que se seguiu naquela noite foi ainda mais inquietante que o primeiro. Desta vez, Dona Rosa usou não apenas a fotografia que eu havia entregado, mas também um fio de meu cabelo e uma peça de roupa que um dia pertenceu a Lucia. Desenhou um círculo mais complexo no chão com símbolos que não reconheci. Acendeu velas negras e vermelhas e começou a recitar palavras naquele mesmo idioma estranho que já ouvira antes. O ambiente na sala mudou drasticamente. O ar tornou-se pesado, como se estivesse carregado de eletricidade. As velas chiavam, e o vento que soprava de lugar nenhum fazia as chamas balançarem violentamente. Dona Rosa continuou a recitar, sua voz crescendo cada vez mais forte até que, de repente, parou. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que me pareceu ensurdecedor. Finalmente, Dona Rosa levantou o olhar para mim e disse: eles aceitaram retirar-se por agora, mas a marca que deixaram em você não vai desaparecer. Não posso mudar isso. Perguntei o que isso significava exatamente, mas ela não respondeu. Apenas me olhou com uma expressão que mesclava paixão e resignação. Andrés me levou de volta para casa naquela noite, mas eu não disse nada durante o caminho. Estava cansado demais, tanto física quanto emocionalmente. Os dias seguintes foram mais tranquilos. Os sussurros e as sombras desapareceram, pelo menos por um tempo. Mas embora minha casa parecesse ter recuperado alguma normalidade, eu não conseguia me sentir em paz. As palavras de Dona Rosa continuavam ecoando em minha mente. A marca que deixaram em você não vai desaparecer. O que isso realmente significava? O que mais poderia ocorrer? Algumas semanas depois recebi uma ligação de Adriana. Era a primeira vez que um de meus filhos se comunicava comigo desde o julgamento. No início, pensei que talvez ela quisesse se reconciliar, mas logo ficou claro que não era isso.
Seu tom era frio e distante, e ela apenas ligou para informar que planejava vender a casa que havia pertencido a Lucia e a mim, o mesmo lugar onde eles cresceram. É o melhor para todos, disse como se isso pudesse justificar. Essa ligação me devastou. Não era apenas uma propriedade, era um lugar cheio de memórias, o último vínculo tangível que tinha com minha família, tal como costumávamos ser. Tentei conversar com eles, mas foi inútil. Javier e Adriana já haviam tomado sua decisão e eu não tinha nada que pudesse fazer para detê-los. Luiz, que sempre havia sido o mais próximo de mim, não estava mais ali, e essa ausência pesava mais do que nunca. Com o tempo, percebi que já não tinha nada que me ligasse a eles. Meus filhos escolheram seu caminho e eu estava completamente sozinho. A casa em que vivia agora parecia mais uma prisão do que um lar. Embora tivesse recuperado meus bens, havia perdido tudo o mais. Os dias na casa tornaram-se uma rotina monótona e pesada. Embora as sombras e os sussurros tivessem desaparecido, a sensação de solidão era pior do que qualquer fenômeno estranho. Caminhava pelos corredores, relembrando como era a vida antes de perder Lucia. Cada canto tinha um eco de risadas passadas, de momentos felizes que agora pareciam pertencer a outra vida. As noites eram as piores. Embora tentasse me manter ocupado durante o dia, quando chegava a escuridão, tudo se tornava insuportável. Muitas vezes sonhava com Lucia. Eu a via sentada na varanda com sua xícara de café, olhando para o jardim. Mas esses sonhos não eram como as lembranças calorosas que costumava ter. Neles, Lucia não falava comigo. Apenas me olhava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Havia algo em seu sorriso, algo que me deixava inquieto em vez de confiante. Uma noite, acordei de um desses sonhos com uma sensação de opressão no peito. Senti um frio intenso, como se o próprio ar tivesse congelado ao meu redor. Tentei me convencer de que era apenas minha mente brincando comigo. Mas então ouvi algo. Não um sussurro ou um som distante, mas um golpe seco que vinha da sala. Armei-me de coragem e fui investigar, mas não encontrei nada fora do lugar. No entanto, a sensação de que não estava sozinho era inconfundível. Na manhã seguinte, liguei para Andrés e contei o que havia ocorrido, esperando que ele tivesse alguma explicação. Sua resposta foi preocupante. Minha avó disse que as marcas de um pacto nunca desaparecem completamente. Mesmo que as coisas pareçam tranquilas, sempre haverá algo que fica. Essa afirmação me deixou mais inquieto do que antes. O que isso significava? Que nunca estaria realmente livre do que fiz. Os dias passaram e os sinais começaram a voltar. Desta vez não eram sombras ou sussurros, mas sensações. Um peso no ar, um frio que parecia emanar das paredes. Havia noites em que eu acordava com a certeza de que alguém estava parado ao lado da minha cama, mas sempre que ligava a luz não havia nada. Era como se algo invisível tivesse se instalado em meu lar, me observando, esperando. Uma tarde, enquanto revisava alguns papéis antigos no escritório, encontrei algo que me gelou o sangue. A fotografia que eu havia entregue a Dona Rosa durante o primeiro ritual. Não entendia como ela tinha voltado para minha casa, mas lá estava ela em cima da mesa, como se sempre tivesse estado esperando por mim. A princípio, pensei que poderia ser uma coincidência, mas ao olhá-la mais atentamente, notei algo estranho. Os rostos de meus filhos e de Lucia na foto pareciam diferentes. Não era algo que eu pudesse descrever facilmente, mas havia algo perturbador em suas expressões. Era como se me olhassem com uma mistura de reprovação e resignação. Decidi queimar a fotografia naquela mesma noite, esperando que isso pusesse fim ao que estivesse me atormentando. A joguei ao fogo e observei enquanto as chamas a consumiam. Mas, mesmo enquanto se desintegrava, senti que algo não estava certo. O calor do fogo deveria ter aquecido o ambiente, mas, em vez disso, o ar ficou mais frio. Um arrepio percorreu meu corpo e, por um momento, pensei ouvir um murmúrio. Uma voz distante que não conseguia entender. Os dias seguintes foram um caos emocional. Sentia que estava perdendo o controle, que a linha entre a realidade e o sobrenatural
se tornava cada vez mais fina. Andrés tentou me ajudar, mas até ele parecia preocupado com o que estava acontecendo. Talvez você devesse sair de casa, Dom Miguel. Às vezes, os lugares guardam as energias do que aconteceu neles, me sugeriu. Embora entendesse seu ponto, sabia que não poderia me ir. Aquela casa era tudo o que me restava, mesmo que se tivesse tornado um lugar hostil. Finalmente, numa noite, algo aconteceu que mudou tudo. Eu estava sentado na varanda tentando encontrar um pouco de paz quando vi uma figura no jardim. Era Lucia, ou ao menos achava que era ela a princípio. Ela parecia exatamente como em minhas lembranças, com seu vestido favorito e sua xícara de café na mão. Mas à medida que me aproximava, seu rosto mudou. Seu sorriso desapareceu e em seu lugar surgiu uma expressão de profunda tristeza. Tentei falar com ela, mas antes que eu pudesse dizer algo, a figura desapareceu. Esse foi o último sinal que recebi. Depois daquela noite, tudo ficou em silêncio. As sombras, os sussurros, até os fenômenos estranhos cessaram. Mas o vazio que deixaram para trás era ainda mais inquietante. Sabia que algo havia mudado, mas não podia dizer o que era. Hoje, ao olhar para trás, percebo que tudo o que fiz foi por desespero. Pensei que ao recuperar minhas propriedades, poderia recuperar algo da vida que havia perdido, mas estava enganado. Meus filhos continuam longe de mim e a relação que tínhamos não pode mais ser reparada. Luiz, meu filho mais novo, se foi para sempre, e a dúvida sobre se sua morte foi o preço que paguei nunca me abandonará. A casa onde vivo agora está cheia de recordações que pesam como uma lápide. Cada canto me lembra o que tinha e o que perdi. Às vezes, escuto o eco de risadas distantes, ou acho que consigo sentir o aroma do café que Lucia costumava preparar. Mas quando tento me apegar a esses momentos, eles desaparecem como fumaça. O pacto que fiz me devolveu o que acreditava ser importante, mas a um custo que nunca antecipei. E mesmo que as forças que invoquei já não se manifestem, sei que sua presença nunca se irá por completo. Agora vivo com esse fardo, sabendo que minhas decisões não afetaram apenas a mim, mas também aqueles que mais amava. Se este relato servir para algo, que seja para adverti-lo de que não brinque com o que não entende. As consequências são sempre maiores do que você está disposto a pagar. E se algo aprendi com tudo isso, é que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas nas pessoas que você ama. Lamentavelmente, soube disso tarde demais. Chegou até aqui e gostou deste novo relato, considere se inscrever no canal e deixar um like para que este vídeo chegue a mais pessoas. Obrigado.